Uma ação barata, um telefone, uma voz confiante dizendo que tudo era fácil. Foi assim que um homem pegou papéis quase sem valor e transformou em montanhas de dinheiro. Não vendendo empresas melhores, vendendo sonhos mais caros. Enquanto muita gente perdia economias de uma vida, ele ganhava iates, mansões e aplausos. E o mais absurdo, ainda tem gente que acha genial. Esta é a história em que enganar virou espetáculo e crime virou entretenimento. Se em algum momento você pensar, isso não pode ser real, continua comigo até o fim. E quando você sacar o truque, comenta, entendi, aqui embaixo. Nova York, anos 80. Um garoto de classe média baixa olha vitrines que não pode pagar. Ele vem de um bairro comum, família comum, mas cabeça inquieta. Ambição demais para um salário normal. Ele observa homens de terno, carros grandes, relógios brilhando como se fossem superpoderes. Em casa, alguém pergunta: "Você vai estudar e arrumar um emprego estável, né?" Ele responde meio rindo, meio sério: "Emprego estável é emprego que paga pouco todo mês." Primeira vitória. Ainda jovem, ele entra no mercado de ações como corretor iniciante. Ligações frias o dia inteiro. Um dia, fecha uma venda grande, comissão gorda, dinheiro rápido. O suficiente para sentir algo perigoso. Não era sobre entender empresas, era sobre convencer pessoas. Ele aprende a primeira lição. O produto não era o ponto era o poder de vender. Ele tenta o caminho certo. Emprego formal, chefe, regras, ética no papel. Mas ética não paga luxo. Um dia, o diretor diz: "Calma, sucesso vem com tempo." Ele escuta isso como ofensa. Tempo? Ele não queria tempo, queria agora. Ele sai. Primeiro tombo. Crise, perde emprego, fica sem dinheiro, vergonha, dívidas. Mas ali ele percebe algo. Ele tinha um superpoder invisível, conseguia fazer pessoas acreditarem, conseguia vender vento e parecer sólido. Ele não precisava de um produto melhor, ele precisava de um pagamento melhor. Então, ele entra no verdadeiro planeta chamado mercado financeiro paralelo. Escritórios barulhentos, homens gritando números como se fossem vida ou morte, cultura de excesso, drogas, arrogância, ternos caros e moral flexível. Ele aprende a língua do lugar, comissão, IPO, volatilidade, e aprende a mentira polida, prometer sem prometer, garantir sem garantir. Aí vem o evento que muda tudo. Uma queda, empresas fechando, pessoas com medo. Onde muita gente vê pânico, ele vê oportunidade. Se as grandes corretoras estavam fracas, havia espaço para alguém vender qualquer coisa com voz de especialista. Pessoas assustadas compram esperança. Nasce o atalho. A mecânica é simples. Ele vende ações baratas, quase lixo, para pessoas comuns. A comissão é enorme. Quanto mais gente compra, mais o preço sobe artificialmente. Depois, ele e seus parceiros vendem tudo lá em cima e deixam os outros com o prejuízo. É como encher um balão e dizer: "Olha como sobe." Cena de ligação. Ele fala rápido e seguro. "Confia em mim, você não precisa entender tudo, só precisa não ficar de fora. É agora." Silêncio. Depois "Tá bom." Mais uma vida na roleta. O império cresce. Ele recruta jovens quebrados e famintos, treina todo mundo para vender como ele. Telefone tocando sem parar, grito a cada venda, dinheiro caindo como chuva de filme. Surge um parceiro caótico, ego enorme, alguém que empurra tudo ainda mais longe. Eles criam um método, dão nome, transformam manipulação em técnica. Eu chamo aqui de linha reta. Você fala, não abre espaço para dúvida, responde com confiança absoluta, empurra o cliente para dizer sim, pressiona, sorri, promete futuro brilhante. O esquema escala. Antes era pequeno, agora é gigante. Mais pessoas, mais dinheiro, mais vítimas. A lógica é simples: inflar o preço com entusiasmo falso, depois vender e deixar cair. Pump and dump. Fácil de explicar, horrível de sentir. E o escritório vira circo,
Festas absurdas, competição cruel. Quem vende mais vira rei. Quem falha vira piada. É um culto da ganância. Cena rápida. Quanto você fez hoje? O suficiente para nunca mais ouvir não. Risos, brindes, música alta. As primeiras rachaduras aparecem. Reclamações, processos, jornalistas curiosos. Um investigador silencioso começa a juntar peças. Ele observa números estranhos e lucros rápidos demais. Enquanto o protagonista ri, o relógio da justiça corre. A caçada começa. Autoridades seguem ligações, e-mails, transferências, nomes falsos, contas em paraísos fiscais, pagamentos disfarçados. Os papéis contam a história que ele tenta esconder. Então vem a batida. Manhã cedo, portas batem, agentes entram, computadores desligam, telefones param, gente tentando esconder documentos. Ritmo curto. Final de festa. Mas ele ainda comete o último erro: orgulho. Acha que pode controlar tudo, acha que pode falar e, como sempre, convencer. Uma gravação, uma transferência mal feita, uma conversa vazada. Ele cai, negocia, faz acordo, entrega a gente, reduz pena, sai antes do que muita gente acha justo. Algumas vítimas nunca se recuperam. Ele volta com um sorriso ensaiado. E aí vem a parte mais irritante. A história vira marca. Livro, filme, palestras. Ele vende a própria queda como produto e o público aplaude. Ele vira personagem pop. Mas existem as vítimas. O aposentado que perdeu as economias, a mãe que guardou dinheiro para os filhos e viu sumir, o jovem que investiu tudo achando que era começo de uma vida melhor. Restituição prometida, pouco pago. E aqui está a moral incômoda. Ele não enganou sozinho, ele enganou porque vivemos num mundo que idolatra quem parece rico, porque amamos a história do cara esperto, mesmo quando ele pisa em gente real. No fim, ele não escapou, ele vendeu a queda. A pergunta é, da próxima vez que alguém prometer riqueza fácil, você vai aplaudir ou vai desligar o telefone? Porque histórias assim não acabam, elas mudam de roupa, mudam de nome, mas continuam tentando te convencer. Se você chegou até aqui, já sabe reconhecer o truque. E talvez a maior proteção não seja saber de finanças, seja saber dizer não, mesmo quando a promessa brilha demais. Fica atento, porque eles sempre voltam e sempre contam a mesma história. O final depende de você. Sempre.